que há uns dias recebi algumas mensagens de surpresa a quando de uma partilha mais pessoal no Instagram em que partilhava, comentava que já me foram recusadas vagas porque eu não sabia falar inglês. E embora eu tenha entendido a surpresa, como assim tu não sabes falar inglês, Patrícia, então mas tu trabalhas para uma empresa internacional, para uma empresa americana, como assim não sabes falar inglês? Que despautério! A verdade é que todos nós passamos por momentos em que, para determinadas funções, para determinadas avaliações, nós não cumprimos os requisitos que são esperados, que são es- expectáveis, que são necessários para cumprir algumas vagas. Atenção, esta história talvez se remonte a 2015, 2016. Sim, a minha vontade de trabalhar para fora já é bastante antiga. A minha vontade de experimentar o mercado lá fora já vem de há muito tempo, quando eu comecei também a perceber que a área de QA em Portugal não era muito bem vista, não estava muito desenvolvida, e então pensei em, por que não, dar o salto e ir experimentar o mercado lá fora, porque era muito mais desenvolvido, porque era muito mais aceite a área de teste de qualidade de software, tinha muito mais conhecimento disponível, aliás, e continua a ser, muito mais dos artigos e das publicações e dos livros partilhados sobre a área continuam a ser em inglês, portanto, continuamos aqui com o inglês, sendo uma necessidade muito grande para quem trabalha nesta área. Então foi-me dita à altura que eu não sabia falar inglês. Claro que aquilo me doeu, óbvio, porque dói a toda a gente quando nós sabemos as capacidades que temos e nos dizem que não sabes ou para esta vaga o teu inglês não serve. Mas em vez de chorar e me encostar a um canto e dizer pronto, isto não é para mim, não dá, não nada, não. Eu fiz aquilo que eu continuo há anos a promover e que promovo aqui no canal e que promovo junto aos meus mentorados e em todas as palestras que eu dou. Nós temos que continuar a melhorar e a aprender, independentemente da nossa posição, do nosso conhecimento, da nossa senioridade, da nossa função. A aprendizagem faz parte do processo da vida até que nós um dia fechemos os olhos. Então, quando me disseram que eu não sabia falar inglês, primeiro eu estranhei, claro, porque eu sabia falar inglês, eu já tinha feito viagens para o estrangeiro, eu lia muito em inglês, eu já tinha algumas práticas, alguns hábitos que eu também já partilhei que eu já partilhei pelo YouTube, também no Spotify o áudio, sobre algumas práticas e atividades que eu tenho no meu dia a dia para que continue de forma ativa a melhorar o meu inglês, mas claro que na altura me chocou, fiquei bastante triste, óbvio, porque foi assim deixar escorrer por entre as mãos uma oportunidade, mas depois também vi que existiam alguns outros interesses por trás, que agora nada vem ao acaso, mas o que é que serviu então? Para, eu ser reconhecida que não sabia falar inglês, o que mexe com o nosso ego. E sabes, quando mexem com o nosso ego e com a nossa autoestima e aqui com aquilo que nós sabemos, é aquela motivação interna que é a verdadeira motivação que nos faz pôr pés ao caminho e querer mudar o que é que seja. Então, mexeu comigo e decidi, ok, então essa é a perspectiva que vocês têm. Sim, senhora, de nada que eu possa dizer em palavras poderá trocar a perspectiva e a visão que têm sobre mim, então vou proceder aos atos. E o que é que eu fiz? Na altura foi-me apresentado pela empresa que eu fizesse um curso de inglês, o qual eu fiz e que o professor me perguntou: eu não sei propriamente porque é que aqui estás, porque o teu inglês acaba por ser muito mais desenvolvido do que os outros colegas, e eu encolhi os ombros e disse: pois é isso que nós temos, mas eu estou cá porque me disseram que eu preciso deste curso para melhorar. Eu investi muito mais nas minhas leituras em inglês. Foi a partir daí que eu decidi para sempre que eu possa ter legendas em inglês, eu vou ter legendas em inglês. Portanto, todas as séries que eu vejo acabam por ter as legendas em inglês.
A não ser que a pessoa com quem eu esteja a assistir à série, ao filme, não seja muito, não tenha tanta à vontade quanto eu no inglês e precisa das legendas em português, mas tento sempre que possível não olhar para a legenda e ir acompanhando aquilo que o ator está a dizer. Passei a ouvir muito mais rádio em inglês. Sim, durante o dia eu colocava a BBC Radio One nos ouvidos, portanto ouvia em inglês e comecei também a ter aqui uma abordagem diferente em inglês, a fazer muito mais entrevistas em inglês, sem vergonha nenhuma, a enviar o meu CV para fora, para treinar o meu inglês. E eis não que, depois desse emprego, dessa vaga onde eu estava, desse trabalho onde eu estava, que me foi dito que eu não sabia falar inglês, eis não que eu troco para uma empresa em que eu ia começar a falar em inglês muito mais frequentemente. Portanto, eu fiz aqui uma transição de algo que me diziam que não sabias falar inglês para a minha próxima vaga, para uma empresa em que eu tenho mesmo de saber ler, falar, escrever em inglês. Claro que fica aqui a dúvida de, então, mas como assim tão rápido tu não sabias falar inglês? Se calhar eu sabia, mas não para aquela pessoa que me fez a entrevista, não para aquela. Aliás, até foram 2 vagas que aconteceram em que isso me sucedeu. Olhando para trás, provavelmente para a perspectiva da pessoa em si, eu não sabia, para a vaga talvez não fosse necessário, não significa que eu não soubesse. Para aquela vaga, para aquela oportunidade específica, eu não sabia, e tudo bem com isso, porque me permitiu aumentar a minha chama da necessidade de querer aprender mais, de querer ser melhor, de querer melhorar aquilo que eu sabia. E efetivamente permitiu-me fazer aqui uma mudança drástica na minha perspectiva, de investir mais em mim e de até conseguir que a minha próxima vaga depois desse trabalho fosse o meu pontapé de saída para trabalhar para mercados internacionais, e tenho estado nessa perspectiva desde então. Por isso, a minha mensagem de hoje é: quando disserem que não sabes, quando disserem que não és capaz, coloca um bocadinho de água fria na tua avaliação. Não tomes de forma tão pessoal isso. Olha um bocadinho na perspectiva também de que, se calhar, para a perspectiva do outro, para o que ele entende, para o que ele perspectiva, para o que ele procura, se calhar tu não serás o melhor candidato, a melhor candidata, e está tudo bem com isso. Não seja isso motivo para tu desistires, para dizeres que não vou em frente. Seja esse o teu motor de melhor arranque para tu efetivamente ires atrás, de melhorares, de não existir desculpas, não existir motivos para que tu não consigas aquela vaga, aquele objetivo, aquela oportunidade que tu queres. Seja ali aquele carvão que tu metes na tua fogueira, aquela acha que tu metes na tua fogueira para conseguires mesmo. Portanto, olha como uma gasolina para o teu motor e não como um balde de água fria naquilo que tu tanto querias. Ser também crítico e crítica na análise do que te é dito. Como eu digo sempre, aprende com o passado para seres melhor para o futuro. Sê avaliador, avaliadora do que te é dito. Não assumas como um ataque pessoal à tua pessoa. É profissional. É a tua carreira. E tu queres ser melhor na tua carreira. Provavelmente, se calhar, até poderia não ser a vaga, porque se fosse, tu terias passado. Entendes o que eu quero dizer? Não tomes tudo tão como um campo de batalha. Analisa, avalia, tudo bem, não era para ser, pés ao caminho, vamos para a frente, porque eu também já passei por isso. Eu posso ser a pessoa que te pode acompanhar-se com isso. Se tiveres interesse, curiosidade, envia-me mensagem. Vamos conversar e não te deixes ficar. Não sintas isso como sendo um ataque pessoal. Entendo como sendo um ponto de análise, uma oportunidade que tu tiveste também para uma autoavaliação do que é que tu podes ter ou não que melhorar.